mas quando eu chego em Jesus, eu percebo que esse reino é um reino que se constrói, é um reino que busca os mesmos ideais de um reino de Deus teocrático, em que Deus é o monarca soberano, em que todas as pessoas dependem de Deus, que todos são iguais, que precisa haver justiça. E quando eu penso Jesus dizendo, reino de Deus não nasce pronto, reino de Deus não baixa a terra, reino de Deus você não entra, reino de Deus você participa, reino de Deus você constrói. Então, tendo isso em mente, e mais uma coisa em mente, tendo em mente a ideia de quantos são excluídos desse reino nos discursos desses mesmos que ouvem Jesus falar. Consegue imaginar isso agora? Consegue imaginar essa multidão ouvindo Jesus e de repente tendo a possibilidade de ouvir um negócio diferente a respeito do reino de Deus, coisa diferente que eles têm ouvido, porque reino de Deus não é para eles. Reino de Deus, para você entrar, meu amigo, para você fazer parte, você precisa seguir certos estereótipos, você precisa ter certos jeitos, você tem que ser diferente. Então, essa vida de impureza que você vive, não dá, não cabe, não entra, você não está no reino. Para você entrar, você precisa largar algumas coisas, você precisa entrar nos moldes, você precisa entrar nas caixas, você precisa fazer parte a partir de aparências. Então, quando você fizer isso, pronto, feito, você faz parte do reino. E de repente vem Jesus dizendo assim, não, a gente constrói o reino, você quer participar? Publicanos, prostitutas, beberrões, gente do meio do caminho, gente marginalizada, gente cego, coxo, gente que tem lepra, gente que está há muito tempo jogado e lançado fora da possibilidade de entrar no reino de Deus. Bem, esses são convidados a construir o reino de Deus. Não podemos esquecer de outra história, de outra parábola de Jesus, quando fala sobre um banquete, que chamou pessoas que podiam parecer as mais certas para participar de um banquete como aquele que o rei estava oferecendo. E, de repente, todas essas pessoas, por razões muito diversas e adversas, disseram não ao rei. Não, isso aí, essa é bobagem, uma grande bobagem. De repente, esse rei diz assim, olha, diz aos mensageiros para que saiam e convidem todo mundo que encontrar no meio do caminho. Todo mundo. É para esses. O banquete é para esses. E de repente a gente vê Jesus começando assim, então, o reino de Deus é um campo em que um homem semeia boa semente. E de repente, talvez uma das grandes verdades e paradoxos é que o reino de Deus não é um campo cheio de plantinhas boas e saudáveis. E o paradoxo talvez esteja aí, que o reino de Deus é semelhante a um campo que tem trigo e joio convivendo. E aqui, de novo, a ideia não é de maneira nenhuma dizer assim quem é joio e quem é trigo. Porque não é esse o problema. E eu fico pensando que a primeira coisa é exatamente essa possibilidade de conviver. É claro, não tem jeito de coisas se converterem em outra. E aqui fica muito claro para a gente. Trigo não vira joio, nem joio vira trigo. Não é esse o problema. Também não é problema de ninguém que se ache joio ou que se ache trigo. Porque o reino de Deus é semelhante a esse campo e essa história. Ou seja, há alguma coisa sendo lançada, uma semente sendo lançada, e aí eu fico pensando na ideia da semente. E aí eu teria que dizer assim, se a gente olhasse para a história e dissesse assim, puxa, são sementes. São sementes lançadas no mesmo campo. Sementes diferentes lançadas no mesmo campo. Perspectivas diferentes lançadas no mesmo campo. Jeitos de receber, jeitos de ser, jeitos de crescer diferentes. Multiplicidade, paradoxais. No mesmo campo. E que convivem juntos por ordem do Senhor do campo. Deixa crescer junto.
interessante. Deixa crescer junto. Nenhum dos dois se prejudica. É como se a gente dissesse que coisas boas e coisas ruins pertencem ao mesmo campo, crescem juntos, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E a gente convive com o mal a todo momento. O reino de Deus é semelhante a essa ideia, a essa metáfora. A gente convive com o mal. O reino de Deus é plantado no meio do mal. Ele convive com o mal, ou o mal convive com ele. E embora sejam palavras que seja uma palavra que a gente muitas vezes não quer usar, ou não pode usar muitas vezes, porque isso sugere uma maldade moral, e uma maldade que está vinculada a uma pecaminosidade, como se fôssemos juízes uns dos outros, e não somos. Mas quando a gente fala desse mal, seja ele estrutural ou não, seja ele perceptível ou percebido ou não, a gente tem que reconhecer que essa possibilidade do reino existir ou coexistir com a maldade não é só descrita na parábola, mas é algo real na vida da gente. A todo e toda que pretende ser participativo na construção do reino vai ter de enfrentar, de mais dia menos dia, a oposição e a presença inegável do mal. E assim, eu acho que essa é uma das primeiras lições que esse texto traz para a gente, da gente ter que pensar que o reino de Deus não é uma coisa, não é algo que seja construído na isenção do mal. E aí eu abro um parênteses para pensar que, sabe aquela dicotomia entre reino de Deus e o mundo? Mais ou menos baseando-se naquilo que Paulo também fala sobre carne e espírito, sobre bem e mal, sobre coisas como essa, sobre o mundo, enfim. Quão pesado foi a ideia, ou é a ideia de mundo? Quantas vezes a gente já não ouviu de pessoas, ou de outras pessoas dizendo assim, não, tal pessoa agora está no mundo. Tal fulano abandonou a fé, está no mundo, está seguindo os preceitos deste mundo. E eu acho que é uma grande tolice quando a gente acha que reino de Deus, que o reino de Deus esteja num outro lugar que não rodeado de coisas ruins, como o mundo também. É como se a gente olhasse para esse discurso e achasse que a igreja é o reino. E que na igreja, ou dentro da igreja, existe uma santidade. E aquela santidade que a gente mencionou no reino de Deus, ou da concepção de reino de Deus do pós-exílio, que é um reino de Deus baseado numa santidade exacerbada, exagerada, criada por estereótipos, mantida por aparências. E, de repente, a gente muitas vezes vai dizer assim, não, e aí surgem aqueles comentários, não, a gente nunca sabia se ele era joio, se ele era trigo, estava aqui no meio de... Estão todas tolices, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é assim, o reino de Deus cresce junto, né? O reino de Deus é esse campo em que duas coisas crescem juntos ao mesmo tempo. É permitido que cresçam juntos ao mesmo tempo. E daí eu acho que a segunda ideia desse texto é exatamente essa sabedoria. Essa sabedoria do proprietário do campo na história de Jesus, dizendo assim, não, deixa crescer junto. E aí eu me lembro da fala da Debbie Thomas.
Porque na fala da Debbie Thomas, a ideia que ela propõe é a seguinte: a gente está tão muitas vezes habituada a pensar que o cristianismo devia ser uma coisa só, preto no branco, simples, fácil, pronto, resolvido, sem paradoxos, sem confusões, de repente algo que foge à realidade, porque a gente vive num mundo confuso, a gente vive num mundo paradoxal, a gente vive em confusão a todo momento. De repente, uma religião ou um credo que diga assim, não, olha, é possível pensar nisso, né? Ou seja, o reino de Deus é esse campo grandão em que dois tipos de coisas crescem juntos e crescem juntos para que se distingam lá na frente, para que produzam seus frutos, cada um ao seu tempo e cada um do seu jeito, e lá na frente a gente julga, lá na frente alguma coisa acontece. Portanto, eu acho que nessa perspectiva de Jesus chamando esses seus discípulos a serem coparticipantes da construção do reino, a primeira noção que eles tinham que ter é que, olha, vocês não estão sozinhos. Ou seja, vocês não vão, daqui para frente, uma galera só vai construir o reino, vai ser tudo uma beleza, vai ser tudo... não se esqueçam, o mal existe, o mal está entre nós, e ainda que a gente não ouse ficar falando tanto dele, a gente precisa ao menos entender que na construção do reino ele está ali.